Bom, minha gente, estamos numa manhã de segunda-feira animada. Temos aí uma operação, nova fase, nova operação da Lava Jato, 31ª fase da Operação Lava Jato. A Polícia Federal divulgou as primeiras informações, chamada de Operação Abismo, com 35 mandados judiciais sendo cumpridos, são 4 de prisão temporária, 1 de prisão preventiva, 23 de busca e apreensão, além de 7 conduções coercitivas. Então temos, portanto, mais uma fase da Operação Lava Jato, e a nossa repórter Lenise Klenk, que está em Curitiba, na capital da República de Curitiba, tem as informações. Lenise, este nome Abismo indica alguma coisa além da profundeza do inferno, não? Conta para nós. Bom dia, Boechat. O nome Abismo é uma referência que é usada na identificação dessa nova fase, porque ela remete às tecnologias de exploração de gás e petróleo em águas profundas que são desenvolvidas no CENPES, o Centro de Pesquisa da Petrobras, que fica na Ilha do Fundão, na cidade do Rio de Janeiro. Contratos com o CENPES estão entre os contratos investigados. A Polícia Federal investiga nessa nova fase da Operação Lava Jato, a 31ª fase, que volta a ser coordenada aqui por Curitiba, com fraudes em algumas licitações, em processos licitatórios, pagamentos indevidos a servidores da Petrobras e também repasses de recursos a partido político. Um dos presos nessa nova fase da Operação Lava Jato, um dos alvos de mandado de prisão preventiva, é o ex-tesoureiro do Partido dos Trabalhadores, Paulo Ferreira, mas ele já estava preso desde o dia 24 de junho na Operação Custo Brasil, que foi deflagrada em decorrência da Operação Lava Jato, mas coordenada pela Polícia Federal em São Paulo. São, como você disse, 35 mandados judiciais no total. O de Paulo Ferreira é o único de prisão preventiva. Os outros presos são presos com mandados de prisão temporária, e todos devem ser trazidos a Curitiba ou para a Superintendência da Polícia Federal, exceto Paulo Ferreira. A Polícia Federal, Ministério Público Federal e Receita Federal devem prestar mais esclarecimentos numa coletiva que, como sempre, está agendada para as 10 horas da manhã aqui no auditório da Polícia Federal em Curitiba. Bom, portanto, a única relação identificada até agora entre esta 31ª fase da Operação Lava Jato, a fase Abismo, e a fase anterior da Operação Custo Brasil, não é isso? A Custo Brasil foi que número? 30ª. É a presença desse mesmo tesoureiro do PT, Paulo Ferreira, mas ele já está preso. Portanto, o mandado é um mandado que tem que ser executado de prisão, mas de prisão preventiva, mas ele já está preso em função da 30ª fase a Custo Brasil. Lembrando que nessa Custo Brasil, o grande protagonista que deu espaço aí para as manchetes foi o ex-ministro do Planejamento, Paulo Bernardo, né? Esse Paulo Bernardo foi preso, foi solto poucos dias ou poucas horas depois, por decisão habeas corpus concedido pelo ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal, decisão que provocou muita polêmica na internet. Acharam que ele foi rápido demais concedendo a libertação de Paulo Bernardo, lembraram o passado do ministro Toffoli como advogado do PT e questionaram muito a celeridade com que ele liberou o ex-ministro de Dilma e Lula, mas é importante a gente analisar as decisões que o ministro Toffoli vem tomando no Supremo, no seu conjunto, em relação à Lava Jato, e muitas das decisões do Toffoli em relação à Lava Jato foram muito negativas para quadros do mesmo PT e dos mesmos governos Lula e Dilma. Portanto, não dá para carimbar aí no ministro Toffoli, em função desta decisão isolada, uma leitura de suspeição. Ele, repito, vem tomando decisões no âmbito da Operação Lava Jato, em outros processos, que definitivamente não são decisões de quem está querendo ajudar o PT. Pode ser que neste caso caiba o questionamento, ele é legítimo por parte das redes sociais e de muitos outros setores, mas é importante fazer essa avaliação no seu conjunto. Portanto, temos em andamento a Operação Abismo, 31ª fase da Operação Lava Jato, nesta manhã de segunda-feira, 35
5 mandados, 4 de prisão temporária, 1 de preventiva, atingindo aí o Paulo Ferreira, ex-tesoureiro do PT, 23 de busca e apreensão, além de 7 conduções coercitivas. Estas conduções coercitivas não há identificação ainda dos alvos, não é, não, Lenise? Não existe ainda identificação nem desses alvos de condução coercitiva e nem dos alvos de prisões temporárias. E, Boechat, só para a gente refazer aqui a conta em relação às fases da Operação Lava Jato, a Custo Brasil ela não foi contabilizada como a 30ª fase da Operação Lava Jato. Ela é uma operação à parte, justamente porque ela foi desdobramento de uma investigação que foi deslocada para São Paulo. Então, a 30ª operação ainda era uma operação daqui de Curitiba e agora a 31ª, que tem como ligação com a Custo Brasil o nome de Paulo Ferreira, mas fatos diferentes daqueles investigados em São Paulo. Muito bem, quer dizer que, só para deixar claro que não é algo que vai atingir, pelo menos não há essa indicação novamente, o ministro Paulo Bernardo, o ex-ministro Paulo Bernardo. Elas têm relação, as duas, a operação do Paulo Bernardo, o desdobramento que atingiu o Paulo Bernardo e esta fase de hoje, a 31ª, não, até agora pelo menos não há indicação de que o Paulo Bernardo volte ou esteja voltando a ser alvo da Operação Lava Jato. Ele está muito enrolado, muito complicada a situação dele em função das investigações desenvolvidas nessa fase a que Lenise se referiu, essa etapa, por envolvimento numa quadrilha, participação numa quadrilha que desviou 100 milhões de reais de contratos firmados entre o Ministério do Planejamento, do qual ele era titular, e uma empresa de informática que fazia gestão do crédito consignado dos servidores federais, fazia ou ainda faz. Hoje, o foco institucional, operacional, é o CENPES, o Centro de Pesquisas da Petrobras. O CENPES, que fica no Rio de Janeiro, é um centro de excelência em pesquisas de ponta na área de petróleo. Sempre foi menina dos olhos da Petrobras, desenvolvendo trabalhos que deram notoriedade tecnológica à Petrobras no plano global, como, por exemplo, as explorações e pesquisas por petróleo e gás em águas profundas e mesmo no pré-sal. É do CENPES o embrião que deu origem ao conhecimento tecnológico que permitiu ao Brasil chegar às reservas do pré-sal. É um centro formado por técnicos da maior qualificação e que, evidentemente, pela natureza do trabalho que desenvolve, movimenta e recebe muitos milhões de reais da Petrobras. É ali, no CENPES, portanto, que se concentram hoje as investigações que baseiam esta 31ª fase da Operação Lava Jato. Ao longo da programação teremos novas informações. Obrigado, Lenise Klenk, e até qualquer momento. Vamos lá, toca o barco. Até mais.